Seja muito bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Aritano Rios, advogado. Estou advogado e hoje venho trazer três assuntos que caem com frequência no seu exame de ordem. Inclusive já me deparei em várias circunstâncias de treinamentos, de simulados. Por inúmeras vezes eu presenciei questões com esses três assuntos. São eles: os bens da União, a separação dos entes, a repartição dos entes federativos e a repartição da competência, certo? Organização dos entes federativos, repartição de competência e os bens da União. Primeiramente, qual é a repartição das competências do nosso país, conforme a Constituição, a partir do artigo 18 ao 36, se eu não me engano, você dá uma conferida. Primeiramente, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A União, ela abrange todo o território nacional, é o conjunto maior. E dentre esse conjunto maior, há dois subconjuntos, que são os estados e os municípios, que são subconjuntos dos estados. Lembrar um pouquinho da matemática. Então, assim, nessa repartição de competências também diz respeito à questão de repartição de competências tributárias. A União, ela tem os impostos federais, os estados, por consequência, os impostos estaduais e os municípios também. Os municípios com o IPTU, ISS, ITBI, os estados, o ICMS, IPVA, ITCMD, a União, imposto de renda, imposto de exportação, de importação, IPI, imposto de produção industrial, imposto de grandes fortunas, que não tem tanta regulamentação ainda. Então, esses são alguns dos exemplos de como as repartições de competência podem ser separadas. E isso cai no seu exame de ordem, certo? Outra questão aqui é a organização dos entes federados. A organização dos entes federados basicamente é um subproduto desse assunto também, porque a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Essa basicamente é a organização dos entes federados. Por quê? A nossa Constituição, quando o saudoso Rui Barbosa, ele teve a influência da Constituição americana para contribuir com o nosso ordenamento jurídico, foi verificada essa questão de ser separado por estados, conforme os Estados Unidos também. Os Estados Unidos ele era composto de vários estados independentes que passaram a se unir, tornando-se Estados Unidos, como nós conhecemos. Então, nós temos essa influência americana. Dessa forma, passa a ser organizada como a União, que é aquela que toma total ciência e total controle de todo o território nacional, os estados que estão unidos à União e de maneira indissolúvel, eles não podem se separar por conta de ser cláusula pétrea. Inclusive, é uma discussão que por um tempo houve do Rio Grande do Sul, da região sul, querer se separar do país, porém, não existe essa possibilidade por conta da cláusula pétrea que é instituída na Constituição. Outro conteúdo trata-se dos bens da União. Os bens da União, para ficar mais simples do entendimento, você que está chegando agora, os bens da União diz respeito apenas dos bens da natureza. Os bens da natureza, as terras que não são propriedades de alguma pessoa. Quando você, por exemplo, viaja e vê muita terra verde, muito local que não tem dono,
se não tiver um proprietário, é bem da União. As jazidas de minerais, subsolos, lençóis freáticos, que são as camadas de água que existem abaixo do solo, são bens da União. Se você tiver uma residência que haja algum poço de petróleo ou uma jazida de ouro, a União vai ter um momento que ela vai interferir. Embora na questão de você ser proprietário de um poço de petróleo na sua casa, a União ela vai separar aquele local para ser um posto de extração de petróleo. A depender, pode ser indenizado apenas aquele local que faz parte da extração de petróleo ou toda a residência, sendo indenizado pela União. Meu Deus, o cachorro está latindo. Mas, para que você entenda, esses assuntos eles podem se correlacionar de uma forma na sua prova. Como, por exemplo, Joãozinho ele tinha uma residência e nessa residência, após ele fazer a compra num estado X, que esse estado queria se separar do país, foi identificado nessa residência que ele adquiriu um poço de petróleo. Dessa questão, o que pode se retirar? A ideia que ocorreu sobre a questão da separação da residência, ou perdão, a separação do estado, e também a questão de haver um poço de petróleo na residência dele. Então, são assuntos que se correlacionam. Então, o direito ele possui várias faces, várias vertentes que se correlacionam. Então, é importante ter esse filtro, é importante ter esse feeling para que você possa responder a sua questão, ainda que existam 2 ou 3 assuntos, é necessário que você compreenda estes assuntos de maneira individual, para que numa questão você possa identificar a resposta, que geralmente fica ao final da questão, e responder de uma maneira especificada e objetiva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço, muito obrigado.